Amém? Pai do Senhor, irmãos. Nós aceitamos esse propósito, né, de estarmos essas semanas ministrando a respeito de famílias. E o pastor Hamilton, ele pediu para eu trocar, que hoje é o aniversário do netinho dele. E aí ele pediu para eu trocar. Ele estaria aqui hoje fazendo essa abertura, mas aprove ao Senhor que viesse eu no lugar dele. Espero, né, poder estar aqui trazendo uma mensagem conforme é do coração do Senhor. Para aqueles que gostam de anotar, o título é Eu e Minha Casa Serviremos a Deus. Quantos já ouviram essa passagem muito conhecida no livro de Josué? Encerra o livro de Josué praticamente com essa declaração, né? Josué chama ali já o povo com uma idade avançada e ele explica ali aos seus concidadãos a respeito daquilo que o Senhor prometeu para o povo. Ele lembra o povo a respeito das promessas de Deus, mas também da responsabilidade do povo de ser um povo que obedece, que anda nos caminhos do Senhor. E tal qual Moisés fez com o povo ali no deserto, no Monte Sinai, Josué também fez com o povo já dentro de Jerusalém. E a referência bíblica principal é o livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Com muita frequência, irmãos, eu ouço cristãos fazendo a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos já fizeram essa declaração uma vez na vida? Acho que a maioria aqui já fez, ou faz com frequência. Acabou de fazer, né? Eu já tive a oportunidade de ver essa frase em placas em algumas casas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a impressão que eu tenho é que essa é apenas mais um daqueles chavões, que os crentes costumam repetir, sem se darem conta do que de fato essa declaração representou nos dias de Josué, e o que ela precisa representar nos dias de hoje. Então vamos analisar um pouquinho do contexto histórico. Deus livra seu povo da escravidão no Egito com várias demonstrações sobrenaturais de poder. Amém? Todos aqui viram o êxodo, né? Fizeram a meditação. No caminho para a terra prometida, o Senhor fez uma aliança com Israel lá no Monte Sinai. Tá? Do capítulo 19 de Êxodo até o 24. São vários capítulos Deus estabelecendo ali a sua aliança. Nessa aliança Deus firmou um relacionamento especial com Israel, estabelecendo-o como uma nação santa. Repita comigo: nação santa e reino sacerdotal, como um povo escolhido e de propriedade exclusiva. Repita comigo: propriedade exclusiva do Senhor. Ele ordena a Moisés explicar de forma detalhada o que ele exigir, e as pessoas que ouviram Moisés disseram que fariam conforme Deus ordenou. E qual era o propósito dessa aliança? Mostrar a santidade de Deus e a necessidade de obediência do seu povo. Deuteronômio 28 descreve a lista de bênçãos de proteção e abundância decorrentes da obediência, mas também mostra a lista de castigos e maldições decorrentes da desobediência. Eu não vou listar aqui porque é muito grande, mas os irmãos podem ver depois, ler Deuteronômio 28. Deus foi muito claro quando disse aos seus filhos o que esperava deles e o que eles poderiam esperar dele. Então e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Êxodo 24, versículos 7 e 8. E alguns jovens trouxeram ali os animais para o holocausto, e ele pegou parte daquele sangue, aspergiu sobre o altar, e a outra parte ele aspergiu sobre o povo. Foi uma aliança de sangue entre o povo e o Senhor. Mas o povo fez o que jurou que ia fazer? Todos nós sabemos que, infelizmente, a geração de Moisés falhou terrivelmente.
Na ausência de Moisés, que era o mediador entre Deus e o povo, aquele povo de dura serviço não só fez para si um bezerro de ouro e o adorou, dizendo: eis aí o nosso Deus que nos tirou do Egito. Olha a ingratidão, olha a rebeldia, uma rebeldia direta à ordem que Deus tinha dado já momentos antes, falando a respeito dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, dizendo: não farás para ti outros deuses. E aquele povo de duro serviço, na primeira oportunidade, Moisés está se demorando demais, foi lá e fez exatamente aquilo que Deus falou que não podia. Não só isso, dia após dia, aquele povo murmurava contra Deus, demonstrando sua falta de fé no poder e na provisão de Deus, ao ponto de Deus dizer a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Foi preciso Moisés interceder pelo povo, ao ponto de falar: Senhor, que vão dizer aos nossos inimigos que o Senhor nos tirou com mão de poder do Egito para fazê-los perecer no deserto? Mas o povo era tão rebelde, murmurava tanto contra Deus, que não teve outra alternativa a não ser Deus se desfazer daquela geração perversa. E o que aconteceu depois? Mesmo Moisés tendo intercedido pelo povo, Deus lhe respondeu que nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Irmãos, quando nós agimos com falta de fé no poder e na provisão do Senhor, nós estamos sendo rebeldes como esse povo. A falta de fé é algo que ofende Deus de uma forma muito séria. E aquele povo sem fé, aquele povo de dura serviço, que murmurava o tempo todo, que queria tudo no seu tempo, esse povo teve que perecer no deserto. O cadáver de todos que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra o Senhor, ficou pelo meio do caminho no deserto. Todos aqueles rebeldes, murmuradores, insensatos, que fizeram uma promessa vã de obedecer ao Senhor, morreram naquele deserto. E não só isso, a dureza do coração deles refletiu também nos seus filhos. Olha o que Deus diz: Deus decretou: os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Alguém aqui gostaria de experimentar o desagrado do Senhor? Mas, irmãos, às vezes a gente caminha, e parece aquele menino teimoso, que sabe que não pode botar o dedo na tomada, mas fica assim, olhando para você e fazendo assim. E a gente vai provando a paciência de Deus, murmurando contra Deus, desobedecendo Deus o tempo todo e achando que está tudo bem, que a paciência de Deus se renova a cada manhã. Somente após 40 anos, vagando pelo deserto, surgiu uma nova geração que estava pronta para entrar na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué lidera o povo na conquista e os estabelece na terra. Então, quando está prestes a morrer,
Josué convoca Israel mais uma vez para desafiá-los a renovar a sua aliança e confirmar a sua disposição de servir somente ao Senhor e jamais servir outros deuses. Como Moisés, Josué lhes oferece uma escolha: servir ao Senhor ou servir aos deuses das nações vizinhas. Já ouviram essa história antes? Desde lá do profeta? Se Baal é Deus, adore Baal. Agora, se Deus é Deus, adore somente a Deus. É uma coisa que vem se renovando. Parece um ciclo que não acaba. Vamos então à leitura do texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Repita comigo: sirvam com integridade e com fidelidade. O que é integridade, irmãos? O que é uma coisa na íntegra? O que é um leite integral? Não esses de caixinha, né? Porque isso aí é integral só no nome. Que contém todas as suas propriedades, gordura, tudo. Esse de caixinha é uma piada. Mas Josué está falando: temam o Senhor e o sirvam com integridade. Tem gente que serve a Deus só com uma parte. Não está integralmente servindo ao Senhor. Está servindo com o serviço, mas não está servindo com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro não, com o dinheiro que é de Deus. Está servindo fielmente ali na escala, mas não está servindo com alegria. Isso não é integralidade. Nós devemos servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. E ele continua: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então os irmãos estão percebendo o posicionamento de Josué. Josué está dizendo assim: olha, se vocês quiserem teimar, continuar teimando, continuar andando na contramão, ok, a decisão é de vocês, mas decidam hoje. Eu, porém, e a minha casa, nós vamos andar na contramão. Nós não vamos andar na mesma direção do mundo. E daí eu volto no mesmo questionamento. Olha só o que o povo jurou que ia fazer. Olha o versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. E onde eu quero chegar com toda essa contextualização? Por que eu contei essa história toda? Irmãos, Josué, como chefe de sua família, proclamou que ele e sua família serviriam ao Senhor. Josué estava prometendo publicamente que enquanto ele estivesse vivo, ele faria tudo o que fosse necessário para garantir que todos os membros da sua família adorassem somente a Deus e estivessem sempre a serviço do Senhor. Ou seja, ele como líder do clã, já com idade avançada, imagina quantos filhos, noras, netos, bisnetos ele já deveria ter. E ele fala: eu, enquanto estiver vivo, farei de tudo para que a minha família sirva somente ao Senhor, obedeça somente ao Senhor, tenha um compromisso somente com o Senhor. Então nós, que somos homens e mulheres, que aceitamos fazer uma aliança com Deus,
ao professarmos, eu e minha casa serviremos o Senhor, como chefes de família, nós temos que garantir que todos os membros da nossa família estejam vivendo sob o mesmo teto ou não. Porque tem pais que acham assim, não, meu filho já casou, agora ele é homem de família, ele que manda na casa dele, ok, mas a responsabilidade ainda é do chefe da família. De saber se seus filhos, se sua nora, se seus netos estão ou não servindo ao Senhor. É responsabilidade do chefe de família. Então nós precisamos saber se os nossos filhos adoram somente a Deus e se estão sempre a serviço do Senhor. Isso porque não se trata de uma simples afirmação de compromisso de uma família de servir o Senhor. Esse compromisso exige de todos os integrantes da família uma lealdade e uma devoção que não podem ser negociadas nem negligenciadas. Então, quando eu abrir meus lábios e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, cuida, irmão, cuida, irmã, para que você esteja mesmo fazendo isso. Porque não adianta falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e os filhos estão fazendo o que querem. Desculpa, é um discurso um pouco duro, né? Mas não tem como nós estarmos cumprindo essa promessa se não tivermos o controle do que acontece dentro da nossa casa. E quando eu falo dentro da nossa casa, é dentro da nossa família. Lembra que eu falei? Não é só quem está sob o nosso teto, é quem faz parte da nossa linhagem. Não tem como cumprir essa promessa se nós não estamos tendo controle. Os pais cristãos têm a responsabilidade de garantir que o que ocorre dentro de seus lares e dos lares dos seus filhos não desonrem a Deus. Olha a história de Jó, a preocupação que ele tinha. Jó levantava ofertas ao Senhor com o cuidado de que vai que os meus filhos estejam pecando contra o Senhor, eu vou já pedir perdão pelos meus filhos. Ainda assim, nós temos que ter coragem de não permitir dentro da nossa casa coisas que desagradam ao Senhor. Não abra as portas da sua casa para demônios entrarem, e nem deem legalidade para espíritos malignos agirem de forma negativa nas emoções dos seus filhos. Hoje está uma coisa absurda, gente. Eles não têm o mínimo de pudor. Antigamente existia, né, um negócio de censura. Falava que era censura, não podia ter beijo até determinado horário, não podia ter beijo na novela. Se fosse novela das 6, novela das 7, Malhação, não podia ter aquelas coisas, não podia ter certas cenas, não podia tratar de certos assuntos. Hoje em dia não tem mais nada disso, não tem nenhum bloqueio, não tem nenhuma proteção. Os desenhos menina beijando outra menina na boca, e a mãe, quando vê, fica surpresa, mas vai lá e abraça todo mundo. Desenho animado. Nós temos que ter o controle do que acontece dentro dos nossos lares, irmãos. Outra coisa, nós não estamos cumprindo a promessa se nossos filhos não tiverem vida de igreja. Josué já estava em idade avançada e muito provavelmente seus filhos já tinham mais de 50 anos de idade. Ainda assim, ele exercia sua autoridade de patriarca sobre o seu clã. E eu fico incomodado, irmãos. Eu não estou aqui, sabe, querendo usar púlpito para falar, dar recadinho nem nada, mas eu fico incomodado
Eu fico incomodado com pais que renunciam à sua autoridade sobre os seus filhos, dizendo que eles já estão maiores. Maior é você, maior banana que existe no mundo. Pais que se sentem impotentes para controlar o que seus filhos fazem, estão abrindo a porta da sua casa para desonra. Não estou defendendo que ninguém tenha que impor autoridade aos gritos e à base de violência, mas eu sugiro que todos nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para comunicar a nossa fé e os nossos valores cristãos para os nossos filhos. E como eu sempre falo no discipulado de varões, sejam vocês, sejamos nós os primeiros a dar o exemplo. Pais que deixam de vir ao EBD por causa de um jogo de futebol, que dá para assistir depois dos melhores momentos, que deixam de vir ao culto por motivos fúteis, não tem como cobrar moral e espiritualidade dos seus filhos. Não tem. E eu teria muitas outras coisas que eu poderia colocar em questão aqui, mas o nosso tempo é curto. Então, eu quero chamar a atenção de que quando professarmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós não podemos usar essa frase como se fossem palavras vazias. Porque mais do que uma promessa, essas palavras representam um chamado à decisão e têm um peso espiritual muito forte. Tanto que Josué, assim como Moisés, alertou o povo: se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele falou isso aqui depois que eles prometeram, depois que eles falaram: não, longe de nós adorar outros deuses. Mesmo assim ele falou: se vocês abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. E complementou: agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração de vocês ao Senhor, Deus de Israel. As passagens estão todas aqui, irmãos. Depois eu vou passar no PDF e coloco no grupo, tá bom? E por isso eu não posso terminar sem antes propor 2 desafios. Desafio número 1: essa semana vocês vão orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que lhes ajude a fazer uma varredura dentro de casa, para jogar fora e para fazer parar tudo o que não agrada ao Senhor. Então não é só jogar fora coisa que não presta, é fazer parar coisas que não agradam ao Senhor. Aproveita e dê uma fiscalizada no celular dos seus filhos. Peçam ao Senhor que lhes dê discernimento e postura de não permitirem dentro da casa de vocês nenhum tipo de objeto, nenhuma música, nenhum hábito antigo e que precisa ser abandonado, que desagrade ao Senhor. Vocês são os chefes de família e esse peso, essa responsabilidade recai sobre nós. Nós somos os chefes de família. Então esse é o desafio número 1. E o desafio número 2, responda com sinceridade: quem controla o seu tempo? Ao administrar o tempo do seu dia, o que tem tomado a maior parte do seu tempo? Um servo do Senhor gasta o seu tempo com prioridades espirituais. Reconheça se já não está passando da hora de substituir o tempo perdido com coisas fúteis, superficiais, sem importância ou de pouco valor, por práticas espirituais valiosas como oração, leitura e meditação na palavra. Esse é o desafio número 2. Reconheça se o tempo que você está dedicando do seu dia para coisas fúteis está sendo maior do que o tempo que você está dedicando do seu dia para coisas espirituais. Um cristão, um servo do Senhor, gasta o seu tempo com prioridades espirituais. E eu não posso
terminar sem antes fazer essa oração final. Eu queria que todos pudessem ficar de pé, que nós possamos repetir. Eu sei que o discurso foi duro, mas não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta jejuar pelos seus filhos, se nós, como líderes de família, como chefes do nosso clã, não nos posicionarmos. Essa frase, muito mais do que uma promessa, é um chamado a uma decisão, e essa decisão tem que ser nossa. Nós temos que decidir, controlar o nosso lar, controlar, saber o que está entrando na nossa casa, saber o que os nossos filhos estão fazendo quando não estão perto de nós. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que buscam a espiritualidade também dos seus filhos. Repita comigo, por favor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, obrigado por nos amar tanto e por permanecer sempre fiel às tuas promessas. Que possamos essa noite renovar a nossa aliança e a nossa fé. Como Josué ensinou ao teu povo, queremos te servir com integridade e fidelidade, abandonando tudo que tenta ocupar o teu lugar em nossos corações, seja idolatria, amor ao dinheiro, ansiedade pelo dia de amanhã, ou orgulho e autossuficiência. Essa noite fazemos uma escolha. Não serviremos aos ídolos deste mundo. Não nos conformaremos com este século. Nem nos curvaremos às pressões dessa geração. Nós escolhemos servir ao Senhor. Pai, dedicamos a nossa casa a Ti. Que o Senhor seja o convidado de honra e o verdadeiro dono do nosso lar. Capacita-nos a viver com sinceridade e verdade, servindo ao Senhor com alegria e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.